E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na semana passada um relatório que mostra um pequeno crescimento no setor de serviços no Rio Grande do Norte, né? Isso no primeiro quadrimestre deste ano. Já no varejo, houve uma queda. Mas você sabe o que isso significa para a nossa economia? Pois bem, para responder essa e outras dúvidas, o RN no Ar recebe para hoje com entrevista ao vivo o economista Cláudio Barbosa. Bom dia, professor. Bom dia, meu caro amigo. Estamos aqui à disposição de vocês. Falando um pouquinho a respeito dessa leve melhora no setor de serviço e a queda no varejo, o que é que realmente significa na prática para a gente, para a nossa economia local? Veja bem, não só para a nossa economia local, como também a nível de Brasil, o que está acontecendo é que nós estamos ainda engateando para poder ter um crescimento econômico e, consequentemente, dar melhor oportunidade de trabalho para essa massa de profissionais que estão no mercado de trabalho à busca de um emprego, de uma melhor colocação para ter produção e também renda. Fora isso, nós percebemos que houve uma queda nesse setor de serviço e, consequentemente, agravou a situação do Rio Grande do Norte. Falando um pouquinho, a gente sempre está acostumado a falar assim, olha, a crise está aprofundando, olha, a situação está pior, aumentou o desemprego. E aí vem uma notícia do IBGE, agora da semana passada, olha, teve uma leve melhora. Já dá para comemorar? Isso é algo que se comemora ou ainda não é para tanto? Veja bem, é um número positivo, não tem a menor dúvida de que é alentador este aspecto da situação econômica do Rio Grande do Norte. Porém, infelizmente, não é ainda motivo de grandes comemorações. Lamentavelmente, nós estamos ainda com 14 milhões de brasileiros, incluindo aí também já o Rio Grande do Norte, que estão desempregados. Então, esse valor foi apenas de um mês para o outro, é alentador, porém não é motivo de grandes comemorações. Quando a gente fala da economia, eu sempre gosto de trazer uma comparação com um transatlântico. Eu falo assim, olha, a economia não é um carro que você vai em um sentido, dá um cavalo de pau e inverte completamente de um mês para o outro. É meio que como um transatlântico, você manobra e vai lá na frente fazendo aquela curva para poder mudar a sua direção. Hoje, como é que está o nosso transatlântico Rio Grande do Norte? O nosso transatlântico está realmente muito devagar. E para ele fazer essa curvatura, ele tem que percorrer ainda grandes quilometragens para poder fazer essa curva. Isso que significa o seguinte, nós temos muito campo ainda para percorrer, por isso a nossa expectativa de que ainda não há comemorações. Então devemos ainda percorrer muito tempo, colocar essa massa de trabalhadores para produzir e termos aí uma melhor quantidade de produção e de serviços de qualidade. Hoje a estimativa pessoal do senhor é que a gente esteja saindo desse cenário efetivo de crise e voltando a ter dados positivos em meados de quando? 2018 ou só em 2019? E olha, nós economistas sempre trabalhamos em cima de números e de projeções, consequentemente. Nós acreditamos, em uma posição totalmente pessoal, é que até o final do ano nós vamos ainda engatinhar bastante. Né? Somente talvez no primeiro trimestre, ou segundo trimestre do ano vindouro, é que nós podemos ter, digamos assim, uma luz no final do túnel. Antes disso, até porque temos eleições também, agora no final do ano, né? E praticamente já estamos no segundo semestre. E isso faz com que a gente não tenha nenhuma perspectiva para este ano ainda. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem muito forte a questão do serviço por conta do turismo, mas tem também um comércio, eu estou falando de um comércio que movimenta cerca de metade, ali, quase metade do nosso PIB, aqui do nosso produto interno do Estado. Isso é bom diante desse cenário que o Brasil vive? Ou se nós tivéssemos, por exemplo, uma indústria fortalecida, seria melhor para que a gente não sentisse tanto o efeito dessa crise? Olha, você toca num ponto bastante peculiar e eu concordaria com a sua segunda alternativa. Se nós tivéssemos uma indústria de base, consequentemente nós teríamos uma demanda maior por serviço. E isso daria uma alavancagem para o Rio Grande do Norte, até porque, como você falou muito bem, o setor de serviço no aspecto de turismo vai nos favorecer e pode nos favorecer muito mais ainda, porque nós dispomos de grandes instrumentais industriais para o turismo e isso daria uma melhor condição saudável para o nosso estado. A gente no começo do programa falava a respeito de uma marca aqui que é completamente desanimadora, que é a marca dos brasileiros já terem pagos esse ano R$ 1 trilhão de impostos.
Queria que o senhor fizesse um pouquinho de comentário a respeito disso, porque a gente está acostumado mais a falar que a carga tributária no país ela é muito pesada. Em compensação, vem um governo dizendo que, olha, a gente só está diminuindo a arrecadação. E hoje a marca de 1 trilhão. É uma coisa controversa para a cabeça do telespectador. Realmente, para a cabeça do telespectador, isso tumultua bastante. Até porque devemos dizer que já estamos, digamos, no 6º mês, no primeiro semestre, já na metade, mais da metade do primeiro semestre, e essa arrecadação de 1 trilhão de reais faz com que a gente pense, nós trabalhamos os 4 primeiros meses só para pagar imposto. Quer dizer, o que sobrou praticamente foi uma quantia irrisória. Então o governo está reclamando muito, e com razão até certo ponto, porque a economia está estagnada. Então, os impostos realmente têm penalizado muito a classe produtora, que, por sua vez, penaliza a classe trabalhadora que não tem condições realmente de mercado de trabalho. De fato é um efeito cascata, porque o empresário diz que paga muito imposto e por conta disso tem que reduzir custo, e a forma de reduzir, se o governo não reduz imposto, é reduzir no seu custeio, que é com o empregado que ele tem, acaba demitindo, e isso vai gerando, de fato, uma bola de neve. Talvez essa bola de neve e essa carga excessiva possa ser um dos fatores para o Brasil estar sentindo tanta dificuldade em sair desse momento de crise? Sem sombra de dúvida, né? Esse é um dos, digamos assim, pontos principais que a reivindicação dos industriários, do aspecto industrial e também da força de trabalho, reclamam muito da carga tributária. E isso realmente vai, digamos, quebrar, propriamente dito, na ponta. E essa ponta chama-se trabalhador, é a classe produtora. E essa classe produtora realmente depende muito de nós, trabalhadores. Por isso, esse efeito cascata é muito perverso para a nossa economia. A gente fala que na economia o último a se recuperar é a questão do emprego. Por que isso? O que é que explica essa coisa de que o empregador a última coisa que ele começa a fazer realmente é voltar a ofertar postos de trabalho? Porque no fundo, no sistema capitalista, é o que nós vivemos, o empresário, obviamente, ele prima pela sua lucratividade. E para ter uma maior lucratividade, também é uma questão cultural, a primeira coisa que o empresário pensa é na redução de custos. E na redução de custos, quer queira, quer não, a folha salarial é uma das que mais pesa, digamos, para o bolso do empresário. Então, é dramaticamente penosa para todos nós, trabalhadores. É isso, eu entrevistei aqui o economista Cláudio Barbosa, agradeço a participação esclarecedora bastante aqui do senhor hoje no RN no Ar. Eu agradeço e coloco sempre à disposição para a sua equipe.